A verdade, gente, é que Deus está morto e eu posso provar. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui nós falamos sobre espiritualidade de uma forma madura e inteligente. Se você se sente conectado à vida espiritual, mas você não entende muito bem esse papo de quinta dimensão, de nova era, de pleidianos, arturianos, sei lá o que anos, ou se você acha que tudo isso é uma grande besteira, se você sente que existe alguma coisa para além do que seus olhos podem ver e que a vida não se resume ao material e ao visível, mas você não sabe se você deveria ir para um ritual de mulheres, tomar cacau, tomar ayahuasca, fazer um banho sonoro, ou seja lá mais o que for, se você não se sente pertencente a nenhuma religião específica, se você não sabe se você reza para Jesus, para Buda ou para Iemanjá, mas você quer se aprofundar e buscar novas formas de conexão, então esse canal é para você. Eu sou a Renascimento e ao longo da minha vida eu vivi muitas vezes o significado do meu nome, que é renascer. E cada uma dessas experiências foi me trazendo uma conexão cada vez mais profunda e íntima comigo mesma, com a minha vida e com o meu caminho. Há uns 10 anos atrás, depois de uma experiência de quase morte, eu mergulhei de cabeça no autoconhecimento. Esse mergulho me levou por muitos caminhos, alguns maravilhosos, outros nem tanto, mas cada um deles muito importante para a construção e para a desconstrução do meu conhecimento e dos meus aprendizados. Eu sou especializada em psicologia junguiana, eu estudei psicologia corporal, somática, medicinas antigas, acupuntura clássica, constelações familiares e muitas outras coisas. Eu também participei de centenas de cerimônias em diversas tradições, com os diversos expansores de consciência e tudo mais que você possa imaginar. E essas experiências expandiram muito de mim e também afinaram a minha percepção e a minha conexão entre o mundo visível e invisível. Esse canal ele nasce da vontade de compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês, partilhar conhecimento, reflexões, aprendizados, coisas que eu queria ter ouvido lá atrás e outras que eu levei anos e anos para aprender e para entender. Quero partilhar os caminhos de como seguir e por onde seguir, mas também os sinais de perigo, por onde não ir, o que não fazer, que é uma furada. Se você sente que a vida não se resume ao que é visível, ao que é material e palpável, se você sente que existe alguma coisa para além do que os nossos olhos podem ver, então esse canal é para você. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a nova era espiritual. O que que isso significa, o que que isso não significa e como isso pode beneficiar você e a sua vida. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre a tal da nova era espiritual. Mas o que que isso significa? Ao longo das últimas décadas, a gente tem podido observar um crescente desinteresse das novas gerações com práticas religiosas tradicionais, como frequentar igrejas e missas. Isso acontece porque as novas gerações estão menos identificadas com práticas institucionalizadas e têm buscado cada vez mais práticas mais pessoais, ou com as quais elas se sentem mais conectadas. A verdade, gente, é que Deus está morto. E eu posso provar. Aqui eu estou falando do conceito de Deus antigo, como era para as gerações dos nossos pais, dos nossos avós. Quando a gente falava em Deus, naquela época, a gente pensava num homem barbudo, de cabelo branco, que morava em cima das nuvens e se preocupava pessoalmente com as suas ações, com o que você fazia, com o que você deixava de fazer e punia você pelos seus pecados, certo? Mas a verdade é que a gente já não acredita mais muito nisso. A gente começou a substituir esse conceito por outras compreensões, e até na nossa linguagem a gente começou a falar mais sobre universo, sobre energia, sobre cosmos. Isso acontece porque aquele conceito antigo de Deus, do homem barbudo que morava em cima das nuvens, já não condiz mais com o que nós, como humanidade, como coletivo, acreditamos, sentimos e percebemos. Essa ideia de achar que esse Deus em cima das nuvens não corresponde tanto à realidade sempre existiu,
Mas antigamente, as pessoas que não acreditavam nisso e que não se relacionavam com as ideias institucionais e dogmáticas da igreja, elas acabavam indo para um outro extremo, do ateísmo, de um niilismo, não acreditavam em nada, então a gente aqui vai e morre, vai para a terra e vira pó, e os insetos comem, e tudo bem. Mas a verdade é que nós, como humanidade, a gente se sente conectado de alguma forma. Não todo mundo, mas eu tenho certeza que muita gente. A gente se sente conectado à natureza, aos céus. Quem é que não olha para os céus, para o céu de noite, assim, cheio de estrela e não fica mesmerizado com aquilo? Não sente que existe alguma coisa maior? Por isso que hoje a negação da religião institucionalizada e dogmática não significa necessariamente que você vai virar um ateu nihilista. Hoje em dia existem outras formas de se conectar e de explorar a nossa conexão com o invisível. A gente está vendo um surgimento de um espaço mais interconectado, mais holístico, né, onde a gente pode falar sobre o mundo invisível sem necessariamente crenças institucionais e dogmáticas. Mas será que essa nova espiritualidade ela é assim tão diferente da antiga? Vou abrir um parênteses aqui, gente, para falar sobre como esses novos conceitos não institucionalizados abriram muito espaço para muita gente falar um monte de besteira e abobrinha em nome de uma tal de evolução espiritual, ou seja lá o que essas pessoas achem que isso seja. Aqui a gente vai trabalhar muito a desconstrução de um monte de besteira que está sendo espalhado como verdades espirituais. A gente vai falar sobre diferentes sessões de cura, sobre portais, sobre seres de luz e sobre muitas outras coisas. Então aproveita e deixa nos comentários o que você quer saber, o que você tem curiosidade. Então, voltando. A gente está numa nova era espiritual, certo? Mas, se a gente prestar bem atenção, essa nova era está usando roupas novas em ideias antigas. Por exemplo, a história lá do Deus barbudo que morava lá na nuvem e cuidava da sua vida. Hoje em dia, a gente fala universo, a gente fala de energia, mas ainda é de uma forma muito pessoal, muito pessoalizada, né? Se você é uma pessoa boa, então boas coisas vão acontecer com você, o universo vai te dar coisas boas. Se você tiver uma energia boa, você vai atrair coisas boas. E como é que essa ideia pessoalizada do universo é tão diferente do Deus lá em cima das nuvens, cuidando da sua vida e punindo você pelos seus pecados? A verdade é que, por mais que hoje em dia a gente fale de uma espiritualidade livre, a gente está criando muitos outros dogmas e quadradinhos e caixas para colocar as nossas percepções sobre a nossa conexão com o que não é visível. Tem uma professora americana que eu gosto muito, que se chama Caroline Myss, e eu vou deixar na legenda uma referência dela para vocês. E ela mencionou muito sobre como essa conexão que a gente tem com o universo, ela não é pessoal, mas ela é íntima. E o que que isso significa? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você passou por alguma situação que, assim, parecia que o mundo tinha acabado, parecia que estava tudo dando errado, que tudo tinha saído do lugar, assim, alguma coisa que aconteceu, que no momento que aconteceu você falou: Caraca, não sei, não sei o que fazer com isso. Isso é horrível, isso é uma coisa horrorosa que está acontecendo na minha vida, tá vendo a minha vida de cabeça para baixo, eu não sei o que fazer. E eu tenho certeza que se você olhar para essa situação agora, você pode perceber como aquilo lá que aconteceu, seja lá o que tenha sido, de alguma forma te trouxe algum aprendizado importante, alguma percepção importante, ou talvez tenha mexido com a sua vida de alguma forma para te tirar do lugar que você estava e te colocar num outro lugar, num novo lugar, que foi importante para a sua transformação, para a construção do seu caminho. Muito provavelmente você não viveu só uma experiência assim, você viveu muitas. Isso é o universo se comunicando intimamente com a gente. Não é porque você foi uma pessoa ruim
que aconteceu essa coisa louca que virou sua vida de cabeça para baixo. Mesmo que tenha sido por consequência de uma ação específica que você teve. Isso não foi uma punição que você recebeu. Principalmente se você consegue ver que isso, seja lá o que tenha sido, foi responsável por uma grande transformação na sua vida. Então, isso não tem a ver com uma recompensa ou uma punição sobre ser bom ou ser ruim. Isso tem a ver com essa comunicação íntima da gente com a vida, com a nossa vida, que às vezes precisa bagunçar a gente completamente, tirar a gente de um lugar e colocar a gente num lugar completamente novo. Essas situações que tiram a gente do lugar, que transformam a nossa vida, que nos ajudam a construir fortaleza, coragem, que transformam as nossas noções, as nossas compreensões, os nossos entendimentos. Esses são ensinamentos verdadeiramente valiosos que a vida nos dá. A vida é uma professora muito mais capacitada do que muito conhecimento pronto por aí. E a gente poder silenciar e se conectar com essa conversa íntima que a vida tem com a gente é uma das melhores formas da gente se aprofundar e compreender essas forças invisíveis que nos movem. Uma coisa que é importante é a gente observar como a nossa linguagem também determina a nossa experiência das coisas. Vou contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, eu estava viajando o norte do Vietnã. E aí eu passei uns 4 dias fazendo um tour com um guia que era um rapaz jovem, assim, muito simpático. E aí um dia eu perguntei para ele se ele tinha crescido com uma religião específica, se a família dele era religiosa. Aí ele falou, não, não é religioso, aqui ninguém é religioso. Quando ele falou isso, eu não entendi muito bem, porque todas as casas tinham um altar, todas as casas, as portas tinham símbolos, né? Que davam para ver que eram ritualísticos. E aí eu perguntei sobre isso, e aí ele falou: não, mas isso é oferenda para os antepassados, isso é para se conectar com a boa sorte, para as bonanças que a gente está pedindo para as nossas vidas, para casa, para a família. E aí, quando ele me falou isso, ficou muito claro para mim e eu fui entender como para ele não tinha essa história assim de religião e espiritualidade como uma coisa separada da vida. Aquilo para ele não era uma prática espiritual, era um aspecto muito comum da vida dele, da família dele. A gente no Ocidente, de maneira geral, a gente cresce com uma compreensão muito separada das coisas. A gente fica vendo essa espiritualidade separada do mundo material, como se fosse uma coisa diferente, como se fosse uma versão diferente nossa, que está ali no mundo espiritual e outra que está ali no mundo material. E na verdade, a gente é uma pessoa só, permeada por todas essas coisas. A gente separa as nossas práticas espirituais das nossas práticas da vida, do dia a dia, como se o nosso trabalho, como se o nosso dinheiro não pudessem ser sagrados, não pudessem ser dotados de toda a luz que a gente vê nessas tais práticas espirituais. Quando a gente faz isso, quando a gente separa a espiritualidade da nossa vida mundana, da nossa vida material, a gente está se fragmentando. E a gente não é fragmentado, a gente não vive uma experiência fragmentada, a gente vive uma experiência contínua da vida e da nossa relação com a vida. E aí a gente vê um monte de gente que vai para a igreja, vai para a missa, aí reza, aí faz um monte de coisa, mas depois mente, engana, trai, faz sei lá o quê, né? Mas não, mas aí lá na igreja reza, é devoto. Mas e do que isso adianta? Como é que a gente pode separar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras de um lugar para o outro? Isso não existe. Por que a gente tem um entendimento de que só algumas profissões têm um valor espiritual? Se meu trabalho ele me dá sustento, ele move a minha vida, ele me dá ferramentas para criar coisas boas para mim e para aqueles que eu amo, por que isso não é sagrado? Por que isso não é bendito? Essa separação entre o espiritual e o material acaba cegando a gente.
para essa comunicação com o invisível, que é constante. A gente não precisa acender uma vela, fazer uma prece, uma oração, a gente não precisa estar em meditação para receber informações, para estar conectado com tudo que a vida está contando para a gente. Se a gente abrir os nossos sentidos, a gente pode ver que isso acontece o tempo todo. Não você estando necessariamente num lugar de um jeito, com a sua faceta espiritual. A sua vida, ela é uma só e ela é inteira, ela é uma totalidade permeada por aspectos que são positivos, que são negativos, mas que estão ali contribuindo constantemente para a sua construção, para o que você é, para as coisas boas e para as coisas não tão boas da sua vida. Por isso que ao longo da minha vida eu fui lentamente transformando a minha comunicação, a minha linguagem um pouco, e hoje em dia eu falo bem mais sobre o invisível do que sobre o espiritual, tá? Então, estou falando isso para vocês se familiarizarem um pouco com a minha linguagem e para a gente poder questionar e perceber um pouco sobre como a gente separa ou não esses aspectos na nossa vida. Aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre isso, sobre a nossa conexão com essa espiritualidade de uma forma holística, inteira, que permeia todos os aspectos da nossa vida e do nosso ser. Então aqui nós vamos desmistificar e desconstruir muito do que é apresentado hoje em dia como essa nova espiritualidade. Aqui meu objetivo não é ser a verdade de ninguém, muito pelo contrário, mas sim apontar caminhos e inconsistências no que é vendido e no que é espalhado, nesse tanto de besteira que vem se falando por aí. O maior objetivo, na verdade, é criar ferramentas para que você construa a sua conexão e a sua percepção do que é para você, do que é para a sua vida, do que é para o seu caminho, de qual é a sua forma de se conectar com tudo isso, porque ela é só sua. Isso é muito íntimo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre sessões de cura. Vamos explorar as modalidades de sessões que são mais buscadas hoje em dia no Brasil. Vamos falar sobre quais são realmente boas e quais não são. E o mais importante, no que você precisa prestar atenção quando estiver buscando por uma. Se você tem interesse nesse assunto, fica ligado, porque vai ser um vídeo com muito conteúdo e informação. Então não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.